Bom, uma coisa extraordinária é estarmos aqui os três, eu, o artista e o Sérgio Fazenda Rodrigues, que esteve no início destes projetos com o Pedro, na sala de exposição aqui na Casa Azul. E ao contrário de começar pelo artista, começar precisamente com o Sérgio, não bem com a história de como é que foi a exposição que vocês fizeram os dois na altura na Galeria 111, mas como é que esse projeto se inicia, sendo que esta exposição vem de uma série de projetos que o Pedro realizou. Sérgio. Então, obrigado pelo convite por aqui estar, que é sempre um prazer. Na verdade, este processo iniciou-se, como todos os outros, com uma conversa com o Pedro, que depois se foi desenrolando ao longo do tempo, mas houve sempre um pouco a ideia de tentando ir perceber a passo e passo, não literalmente, mas a passo e passo, como é que o Pedro encarava esta ideia das caminhadas e esta relação com o território e esta relação com a paisagem, e tentando sobretudo perceber, no caso da exposição da Galeria 111, como é que isso podia ser olhado e como é que podia ser, de alguma forma, revisto, entre aspas. Neste caso, passou muito por uma tentativa de aproximar a experiência da exposição a algumas situações da experiência da caminhada, nomeadamente o facto do nosso olhar, à medida que íamos percorrendo a exposição, ir subindo, numa aproximação àquilo que foi também o percurso que o Pedro fez naquele território, não é? Portanto, a subida até ao topo, até ao ponto mais alto, e de alguma forma tentar, com as obras e com a articulação que elas tinham, com a disposição que elas encontravam no espaço da galeria, procurar essa ligação com a experiência da caminhada. Isto depois teve também, quer dizer, teve várias formas de perseguir esta ideia, não é? Uma delas que eu acho que foi particularmente curiosa e minha perspectiva interessante, foi um vídeo que o Pedro fez. Curiosamente é simpático voltar aqui a encontrá-lo, em que a projeção é feita no chão, um bocadinho ao encontro daquilo que é a pessoa que é filmada, que é o próprio Pedro, e ao olhar que ele tem, que é um olhar que se dirige ao chão e às varetas do vedor que ele leva na mão, e que, por esta disposição e pela escala que aquilo tem, eu lembro que na altura nós pensámos que era importante ter a dimensão dos braços semelhante à dimensão, à proporção da dimensão real da pessoa, para conseguir reforçar essa relação entre quem vê e quem fez o trabalho. E passou muito por aí, passou muito numa espécie de conversa a passo e passo, ir tentando afinar estas soluções, ir tentando encontrar estes dispositivos para olhar para o trabalho do Pedro, de uma outra forma, tendo em conta o que aquele espaço era. Quando estavas a dizer que é curioso ter aqui o vídeo, por um lado é curioso, por outro lado este é um género de falsa itinerância, porque quando pensámos em trabalhar aqui na Casa Azul e na Emeres com o Pedro, eu achei que fazia sentido trazer aqui uma exposição, não exatamente a mesma exposição, que o espaço é outro, o espaço é muito mais reduzido, e o espaço tem depois outras questões. Há uma coisa que me deixa particularmente satisfeito, que é na sala onde nós estamos, temos aqui no terceiro andar, penso que estamos no terceiro piso, no segundo piso, estão aqui a corrigir-me, e bem, uma árvore que se põe do outro lado da janela, tendo nós a todas estas pinturas de paisagem do Pedro. Mas a ideia foi trazer, ou seja, foi não, também falámos contigo na altura, foi não replicar, ou seja, não reduzir apenas a exposição que esteve na Galeria 111, que aquele espaço é bastante, sei lá, talvez 5 vezes ou mais do que este, mas foi também ter a possibilidade de, no desdobramento que estes projetos que o Pedro foi trabalhando, eu já vou aqui fazer-lhe uma outra questão, não é bem adaptar, mas foi até onde é que a exposição pode ir, recuperando inclusive algumas peças que são mais antigas e que fazem absolutamente sentido. E nesse aspecto, Pedro, é um pouco falarmos da tua experiência desta exposição aqui,
Claro que o vídeo teve ali as suas prerrogativas e as suas afinações pelas questões da tecnologia, mas fez absolutamente sentido. Mas uma das peças que veio, que é uma das caixas de paisagem, que é uma peça que é anterior, digamos assim, a todo o trabalho que não só esteve na Galeria 111 como no que está aqui. E isso eu gostávamos de te ouvir um pouco sobre isso. Eu gostava só de acrescentar aqui um bocadinho ao Sérgio, antes de responder à caixa. A pergunta também que fizeste ao Sérgio também é interessante complementá-la, no sentido em que eu e o Sérgio tínhamos o desejo na altura de fazer um projeto juntos e de às vezes há certos projetos em que já existe a exposição marcada, ou às vezes existe a caminhada ou o sítio onde eu já fui, e muitas vezes tanto pode funcionar por um sentido como no outro. E neste caso aqui havia a exposição, havia a data disponível, e na altura pensámos onde é que poderia fazer esse percurso, esse contacto com a natureza, e então surgiu a ideia da Serra da Estrela, porque na altura eu vinha de uma série de viagens mais de exteriores e de sentir também um pouco de falta de quase que valorizar também aquilo que é nosso e de ir à procura de coisas que nós temos no nosso Paris, que têm imensa força também. E realmente foi uma surpresa incrível, apesar de já conhecer bem a Serra, mas revisitar a Serra da Estrela é sempre uma experiência bem potente e interessante. E a exposição oscilou também aqui, além de tudo o que o Sérgio falou, do exercício, também oscilámos desde um lado de influência topográfica e ao nível de mapas e de tentar entender de alguma forma essa experiência por um lado científico, mas também por um lado especulativo, como as varetas de Vedor, um lado mais de forças, de coisas que não controlamos totalmente, e no fundo aquele vídeo, para além dessa tentativa de passar essa experiência, é também uma forma de caminhar em que não sou eu que decido essa forma de caminhar. No fundo é as próprias varetas que me conduzem a caminhar. Elas próprias indicam a direção, no fundo. Embora tu faças um percurso, espero que faças um percurso circular, pelo que nós vamos percebendo olhar para o vídeo, não é? O percurso torna-se, por acaso não existe uma fotografia aérea disso, mas elas levam-me sempre ao mesmo sítio. E eu faço voltas, eu faço círculos à volta desse ponto e de repente tipo umas elipses e vão bater outra vez a esse ponto. Sim, é um caminho um pouco circular em torno à procura na altura a pergunta que eu fiz às varetas foi para me levar à nascente de água naquele planície, um vale que chama-se Nave de Santo António. Complementar aqui uma coisa que eu acho que é interessante. Na verdade, eu acho que se tratou sobretudo de perceber como é que neste caso o Pedro ia ao encontro daquele território, não é? Como é que os teus passos eram guiados pela tua vontade, mas também eram guiados por alguma espécie de força de vontade do próprio local, seja lá o que isto possa ser, não é? E o vídeo retrata um bocado essa deambulação / hesitação entre um lado ou outro, entre uma vontade tua ou uma vontade desse local. E é curioso mencionares que, de facto, tudo isto se passava numa espécie de percurso elíptico, não é? Porque o próprio espaço da Galeria 111, onde depois a exposição foi apresentada, tirava partido também disso, não é? E eu lembro-me disso ser um dos pontos de partida também da exposição. O espaço faz uma espécie de um U e, na verdade, à medida que nós caminhamos pela galeria adentro, o nosso olhar vai crescendo ou vai aumentando, a direção vai subindo, não é? As obras vão aumentando de tamanho, mas é sobretudo um trajeto que vai equacionando esta deambulação envolvente, circular, e pronto, pareceu-me importante referir isto. O Pedro falasse um pouco da caixa, que estava há pouco no início da minha questão. Depois, quando falar da caixa, que falasse um pouco de azimuth. Porque é que o azimuth digamos que já é um título recorrente deste projeto e desta exposição? Esta caixa que temos na exposição é uma caixa de 2000 eu agora não sei exatamente a data, 2010, 2012, mas entre 2006 e esta possivelmente é a última caixa que eu fiz desta série. Portanto, estamos a falar para aí de cerca de 6 anos de algumas peças que fiz, mas não muitas, eu calculo que existem para aí cerca de 10 peças destas.
Eram umas esculturas parietais em que tinham esta ideia de uma caixa, quase um armário, mas que através de uma frecha, ao chegarmos e ao espreitarmos, temos acesso a uma paisagem. No fundo, aqui era exatamente, eu tentava reproduzir exercícios de visualizar a paisagem, mas na própria natureza, mas próximos da experiência da natureza, através do mesmo exercício. Só que aqui tinha esta particularidade de ser quase que uma gaveta, quase que um armário pequeno, que de repente se expande de uma forma infinita, e que reproduz no fundo esse efeito. Esta especialmente tem um material que depois foi usado mais tarde, que é um espelho de inox, em que é mais baço e que então cria uma espécie quase de desfazamento da imagem, como a própria natureza também, através da pressão atmosférica, cria exato, uma certa velatura, vai desfazendo a própria imagem, e então dá até uma sensação um pouco mais realista ou próxima de uma experiência real. Elas todas estas peças evocam sempre a experiência do caminhar, mesmo esta peça, quase que há ali um percurso ali dentro, quase que dá vontade de entrarmos lá dentro, e há esta coisa também de comparação entre, ou de espaços quase que arquitetónicos, exagerando, mas pronto, há aqui um bloco, uma caixa, e de repente há uma expansão. Pronto, há esses dois patamares. Eu vejo como quase um fragmento de bosque que se abre a partir do dispositivo que tu crias na parede, que é a caixa, e que está mais ou menos à altura do meio do nosso corpo, e que onde nos debruçamos e olhamos, então esse percurso é possível imaginá-lo a partir daí. Pois, no fundo são um conjunto de caixas que têm esse exercício e que acabam por ser, de alguma forma, por funcionar não só nesta exposição, mas também na minha linha condutora, acaba por funcionar e ficar bem. Esta especialmente tem um tom azulado, ela é feita com galhos e pedras do norte de Portugal. Não me lembro exatamente, na altura tinha visitado o Gerês, a Serra da Estrela, não me recordo exatamente o local onde foram apanhadas as pedras, mas aproxima-se o tipo de natureza que está lá dentro, também se aproxima um pouco a esta experiência, e por isso eu e o João achámos bem introduzir esta peça aqui nesta exposição. Eu, por acaso, eu acho que é interessante. Ela oferece uma coisa um bocado particular, que é, ela cria uma espécie de microcosmos, não é? Que te convida a espreitar lá para dentro. E o diálogo com as outras obras que estão à volta torna-se curioso, torna-se interessante, porque na verdade todas as outras são quase certos, não são bem estilos, mas são imagens que poderiam continuar para lá do próprio suporte, não é? Estas dos papéis que estão suspensas são imagens que são um troço de qualquer coisa maior, e que o nosso olhar se prolonga a algures para fora, e elas são grandes, e a dimensão que elas têm, a escala que elas têm, a relação que têm com o nosso corpo, elas de alguma forma quase que te engolem, não é? E é o contraponto a esta caixa mais pequena, em que és tu que dominas o espaço, quando na realidade te acercas à caixa, te acercas àquele microcosmos que dominas porque está na tua mão, é mais pequeno e é mais apreensível. E essa relação, essa dicotomia entre uma coisa que é grande e uma coisa que é pequena, que é explorada de maneira complementar, parece-me aqui eficaz e interessante como proposta de trabalho tua e como proposta curatorial do João. O título Azimuth foi um título que eu e o Sérgio na altura discutimos e pensámos em vários títulos e várias possibilidades, e para além da exposição inicial e esta também terem vários elementos ou objetos mais pequenos, como mapas, esta escultura ou vídeos, as peças, digamos, de impacto na exposição da 111 eram 4 pinturas grandes, de grande escala. Todas as minhas pinturas são vistas por mim, são decididas do ponto de vista, ou seja, é uma fotografia que é tirada por mim e que tem esse ângulo no fundo. E como esta exposição tinha esta componente de tentar analisar ou tentar entender também o porquê dessa escolha, porque é que tinha essa direção, então
o nome azimuth representa uma direção, até indica um ângulo. Um dos exercícios foi catalogar, documentar, no fundo, todos esses ângulos, os pontos onde foi tirada a fotografia e ter esse ângulo. E aí, tanto eu como o Sérgio, achámos por bem, no fundo, usar esse termo azimuth por haver essa escolha, no fundo, esse ângulo de uma pintura. De ângulo de uma pintura ou de ângulo de uma paisagem que foi fotografada inicialmente para depois ser trabalhada em pintura. Daí vir o nome azimuth e aqui manter o nome e mantenho o nome porque o projeto é o mesmo, no fundo. E então, sempre que eu repito os projetos, normalmente mantenho esse nome original porque é o nome do projeto. E eu costumo trabalhar ao projeto, por isso é que repito muitas vezes, também no meu currículo aparece várias vezes o mesmo projeto e então eu repito no fundo esse título, porque é o título original que engloba toda a ideia, o pensamento, toda a exposição. Nesse caso, e temos aqui o Sérgio, eu gostava de, até porque eu citei no breve texto que escrevi para esta exposição, uma passagem do texto da exposição da Galeria 111, que o Sérgio escreveu na altura, que é o seguinte: nas suas obras há uma compreensão do território que assenta numa percepção ampliada, uma percepção que é cultural e como tal específica, mas que por ser inteira e conjunta é também transversal, uma percepção que estrutura uma experiência de pendor espiritual que passa por uma ideia de religação ao meio. Nela, a evolução da pintura é um desfocar da imagem, mas é também um avivar da memória, afastando a obra de uma lógica ilustrativa para trazer uma esfera sensitiva, mais vasta e englobante. Eu, a partir de, já te vou pôr aqui uma questão, mas eu, a partir desta tua passagem, que me pareceu bastante pertinente e bastante focada, pensei também no trabalho que eu conheço do Pedro a partir de uma lógica de síntese, quando ele faz, digamos que esta abolição, esta lavagem, que é quase um ato violento enquanto prática do pintor, mas é a prática do artista, em que vai depurando, em que vai retirando qualquer coisa de que subsiste apenas a resistência da pintura do que o Pedro faz. Pedro, se calhar, tem uma opinião diferente disto, mas gostava só de te ouvir agora, passado este tempo, em relação a esta tua passagem escrita na altura, um pouco sobre esta questão entre a síntese, a abolição, a lavagem e a forma como de trazer essa esfera sensitiva mais vasta e englobante. Eu acho que é sobretudo uma questão de como é que os trabalhos, não querendo estar a falar por cima do Pedro, mas parece-me a mim, na minha perspectiva, na minha visão, como é que os trabalhos, como é que as obras abordam sobretudo uma questão vivencial, ou como é que traduzem uma questão vivencial, mais do que uma lógica representativa, mais do que uma imagem que se configura de uma maneira ou de outra, é, na minha opinião, como é que elas de alguma forma traduzem o que é que foi a experiência e o encontro naquele instante com aquele local. E isso não passa necessariamente por uma lógica de representação, passa por uma outra dimensão mais plena e transversal, parece-me a mim, não é? A questão da representação pode ser uma coisa mais específica, não é? Porque a ideia da paisagem é uma construção cultural e como construção cultural tem um lastro qualquer que lhe é inerente. Mas há uma apreensão e uma ligação e uma vivência do que está à nossa volta, seja do território, seja do que seja, que é transversal à condição humana. E a mim pareceu-me que o que era interessante que estes trabalhos do Pedro, na minha opinião, traduziam era precisamente esse abarcar dessa leitura vivencial e dessa relação que passava muitas vezes não por uma ideia de tradução, passo o pleonasmo, mas por uma ideia de encontro ou de procura, melhor dizendo. Um pouco como as varas que estão no vídeo, não é? Que tentam procurar um caminho qualquer, um trajeto qualquer, mas na verdade não é a questão se encontra ou não, é a questão do caminho que é feito e é a questão da vivência desse caminho. Da mesma forma que a pintura não tem, ou o desenho não tem a necessidade de ter a imagem representativa, como representação, digo, mas como alusão, mas como invocação, se quisermos. E é nesse sentido que eu acho que aquilo que tu, João, falavas da abolição ou a lavagem da pintura, na verdade é uma espécie de filtro, não é?
bocado como a memória, uma pessoa lembra-se daquilo que é fundamental, o resto vai-se apagando. É curioso, é curioso. O vídeo tem um título que é indagar. E esse indagar, questionar, eu lembro-me quando nós estávamos a trabalhar para esta exposição, eu escrevo qualquer coisa em como que das necessidades humanas, quanto mais não seja a existência da água, terá guiado, digamos que a tua ação na paisagem ou no território. E lembro-me de tu dizeres a seguir, que seguidamente estávamos a conversar, que não era propriamente esse o motivo, mas era tudo aquilo que se passa em torno dessa ação que te leva a fazer mais um percurso na paisagem. Ou seja, que não contradiz, não é bem contradizer aquilo que eu escrevi, sobre o qual eu pensei, mas que é qualquer coisa diferente disso, e eu gostava de te ouvir sobre isso, porque eu guardei isso de memória, aliás, como se vê. Sim, o Sérgio tocou aqui em pontos importantes e o trabalho que tento desenvolver e que vou desenvolvendo, ele acaba por ter umas questões muitas vezes que a pintura acaba, ou seja, a pintura é quase um resultado final, a pintura é quase que um símbolo ou quase que um certificado daquilo que foi feito, ou pequenas amostras do que pode ter sido feito, e elas não têm a pretensão da representação. Então, sim, de uma alusão a uma experiência, ou de uma alusão, uma sensação, ou uma alusão de uma imagem que nos remete para aquele, por vezes lugar, ou às vezes nem mesmo lugar, às vezes remete só para uma ideia de neve ou de montanha, apesar de que existe todo esse lado de experiência, e pode parecer um bocado estranho, porque é que há tanto interesse em ir àquele sítio, caminhar naquele lugar, entender a montanha de trás para a frente. Neste caso aqui era ir ao limite do possível caminhável, porque tinha caído o nevão, e então o que eu fiz foi dar a volta à serra nesse perímetro circular. E depois de repente a pintura parece que é assim uma coisa mais simples, ou mais quase que não tem essa pretensão da representação. De alguma forma, ele é um registro posterior e, no fundo, já funciona com base na memória. Ele já tem uma parte da própria obra, tanto pelo lado da lavagem, em que há um apagamento de uma fase inicial mais representativa, em que a figura está mais clara, mas também, além desse lado da lavagem, também tem o lado da memória. Portanto, são esses dois elementos que trabalham em ação. Mas eu diria que isso, imagina, se tivesse que dividir em percentagem, quase que para mim 80% do processo é o caminhar, é o pensar no percurso, é o ir ao percurso, e quase que 10, 20% é esse momento final em que resulta nisso. O que é que eu procuro? Epá, não sei responder a essa pergunta. Se soubesse, deixava de estar à procura. Espero não descobrir tão depressa para poder continuar a caminhar. Mas não sei, por acaso as últimas coisas que descobri é assim um pouco... e nestes trabalhos mais recentes, na última exposição por acaso que fiz também na 111, em que falo de um ser, ou procuro tentar entender a possível leitura das plantas sobre a nossa presença no espaço. Eu não sei se também, no fundo, estas pesquisas, que claro que são de autoconhecimento, é claro que são de entrega, mas sim à procura de qualquer coisa, de um outro ser possivelmente, ou de um conhecimento qualquer, e oscila, como o Sérgio também fez referência, no fundo são exercícios, eu diria, de lugar comum até durante a história do homem, pronto. E por vezes interessam-me coisas tão simples quanto: porque é que caminhamos do lado esquerdo da montanha ou do lado direito? Porque o sol bate deste lado, e se eu tiver que montar uma casa aqui para viver neste sítio, será que monto deste sítio onde vem o vento norte, ou será que monto do vento sul? Será que o caminho é só estético? Será que a paisagem que eu vejo é uma questão estética, ou se é uma questão de encontro ou de equilíbrio nosso com a natureza? Ou será que aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou a ver, aquela paisagem que eu acho que eu a escolhi, voltando ao azimuth, se é uma escolha ou se é a própria montanha que apareceu naquela direção e que já lá estava há muito mais anos do que eu, e já lá está aquela imagem quando a gente chegamos ali. Portanto, há uma série de dúvidas, uma série de questões que se metem quando nos colocamos nesta posição, e que vão surgindo ideias e desafios, e funciona, o trabalho vai funcionando desta forma. Eu acho, não querendo estar a dizer coisas em teu nome,
Ah, eu acho que é uma questão de encontro, não é? Porque, na verdade, a leitura, aquilo que nós nomeamos como paisagem é uma questão cultural, não é? Aquilo que eu entendo como paisagem não será aquilo que outra pessoa no outro hemisfério do mundo entenderá da mesma forma, noutra cultura ou noutro tempo. Portanto, esta leitura do que é que constitui uma paisagem, do que é nomeável como, do que é uma paisagem. Exatamente, é uma construção cultural. Ahm, mas dentro dessa esfera que é a construção cultural, que enquadra a nossa maneira de olhar para o mundo, a nossa maneira como nos relacionamos com o que está à nossa volta, eu acho que há sempre pontos que surgem com outra força ou motivos de interesse, chamemos-lhe assim, que saltam perante o nosso olhar e que guiam a nossa vontade de nos movermos ou para a esquerda ou para a direita, ou de olhar mais demoradamente ou menos demoradamente. Um, por isso eu acho que no fundo é um encontro entre uma vontade daquilo que nos rodeia e a nossa capacidade de olhar. É nessa junção que eu acho, é nesse encontro que eu acho que as coisas vão existindo. Há aqui uma questão que tem a ver com a forma como tu expões as obras que resultam nesse estádio final de toda essa longa experiência que irá desde da tua vontade, do teu interesse, de planificar, de te deslocares, de regressares e de pensares até chegares a fazer as pinturas ou os vídeos, porque há outro tipo de vídeos ou as caixas. Nos últimos anos, uma marca do teu trabalho passa por vermos grandes folhas de papel, neste caso aqui são formato médio, porque o espaço da sala não é tão grande, suspensas no espaço. Aliás, há uma recente exposição na Cordoaria, onde talvez tenham sido as, pelo menos que eu vi em Portugal, as de maior dimensão expostas, e suspensas que quase que, não vou dizer que fazem uma coreografia da imagem no espaço, porque o espaço das capitarias também é bastante singular, mas este tipo de dispositivo é um dispositivo que tu usas, não sempre da mesma forma, mas que faz muito reconhecer o teu trabalho. Queres falar um pouco sobre a suspensão? Porque também há obras tuas emolduradas, Sim. atenção. Às vezes no percurso artístico há certos momentos e certas transições e formas de olhar ou de voltar a repensar a obra. Eu tinha feito uma residência chamada Humus, no norte de Itália, em Treviso, cerca de um ano antes, e quando foi, essa residência incluía uma apresentação final da obra. E na altura a residência já não tinha FI para emoldurar as peças. E eu tinha feito uns papéis enormes, também umas pinturas de um rio, Livenza, e quando fomos fazer essa apresentação, a exposição, não havia dinheiro para a moldura e eu de repente não sabia bem como é que ia resolver, e já tinha esta ideia também de fazer a suspensão da peça, isto na pintura, porque nos vídeos em 2000 há uma exposição que eu fiz chamada Stimmung, no CAPC, em 2014, e na altura também fiz uma série de vídeos suspensos. Portanto, já vinha de trás, no fundo, essa experiência de suspender os vídeos e de colocar a imagem a flutuar no espaço e de alguma forma fugir das paredes arquitetónicas, mas também por vezes faz um diálogo diferente. Mas pronto. E então, mas aqui na pintura eu nunca tinha experimentado e confesso que até estava sempre um pouco preso à parede ou à própria moldura, era uma prática recorrente. Mas com essa experiência em Itália, o que eu senti foi que a peça, na altura era só uma peça suspensa, a leitura e a experiência de olhar para a peça era muito mais direta, porque não havia vidro, porque a peça, mesmo flutuando no espaço, tem uma leitura corporal, e eu aí apercebi-me da potência dessa possibilidade da leitura corporal, isto na pintura. E então, com a exposição com o Sérgio, pensámos, e foi também aqui, foi um exercício, eu na altura fiz várias peças, cerca de umas 8 quadros ou 10 quadros, e na montagem o Sérgio reduziu para 4 peças, o que na altura foi quase um escândalo, porque só havia 4 pinturas em toda a galeria. O Rui Brito quase que mostrou os seus músculos para dizer, perguntou porque é que só há 4 peças. Eu próprio fiquei um pouco tenso,
mas depois, no fundo, esse lado, e o Sérgio esteve muito bem em ter feito isso, essa capacidade de síntese e de posicionamento das peças. E porque é que eu conto isto? Porque isso de repente evidenciou exatamente toda esta ideia de leitura corporal e de diálogo entre a peça, a dimensão da peça e a nossa leitura. Tornou, no fundo, todo este exercício, levou a um patamar bastante próximo daquilo que eu procuro nessa ideia de trazer a experiência do terreno para o espectador. E aqui penso que nessa exposição, e aqui também nesta, obviamente uma escala ligeiramente mais pequena, mas acaba por funcionar, acaba por criar essa relação de um para um, como eu costumo às vezes dizer. E desde essa altura, acabei por utilizar recorrentemente essa técnica. Esta exposição é de 2018, mas como dizia, já nos vídeos, essa exposição Stimon tinha várias peças, e era uma exposição bastante particular porque tinha cerca de 9 projeções vídeo. Na altura foi assim um pouco difícil até de arranjar os projetores e bastante arrojada todo esse exercício, mas no fundo eu já trazia isso do vídeo e queria passar para a pintura. E a pintura surge com a exposição com o Sérgio, foi onde surge esse passo, no fundo. Queria só comentar aqui uma coisa ainda em relação a estes teus trabalhos e especificamente em relação a essa exposição que tu fizeste e que eu pude acompanhar. Que há uma coisa que me parece que acontece sobretudo nestas imagens em que a imagem é mais esbranquiçada, nestas pinturas em que a imagem é mais esbranquiçada e em que de repente desaparece o vidro e desaparece a moldura e elas enfatizam um lado quase meio espectral, não é? Porque de repente flutuam à nossa frente e anunciam-se sem princípio nem fim, é só uma espécie de qualquer coisa que ali surge, que no caso da exposição da 111 teve uma particularidade que foi trabalhar fisicamente a posição das pinturas, ou seja, não passava apenas por dispô-las num canto ou em função da perspectiva e do olhar, mas também pela forma como as próprias pinturas se assumiam, uma delas como um díptico, outra como um tríptico, e se dobravam ou reconstruíam uma espécie de uma curva, espacializando essa experiência que já de raiz tinha deitado para trás, entre aspas, a rigidez da moldura, a rigidez do vidro, etc. Portanto, eu nesse caso olhei sobretudo para o teu trabalho e acho que é um ponto interessante e que merece reflexão, perceber como é que a imagem se vai desconstruindo, não é? Da mesma maneira que ela é limpa, não só fisicamente com a água e que ela tende a diluir-se, ela própria, enquanto plano de imagem, pode tender também a diluir-se, para o pleonasmo, não é? E pronto, e eu sinto um pouco esse impulso nas tuas obras, e é curioso perceber como é que ela vai existindo de diferentes maneiras em cada uma delas, desde as pequenas caixas até aos elementos que são pendurados, não é? Mas neste caso, isto tudo para dizer que eu vejo a questão da suspensão como parte inerente do discurso que a obra está a construir, não só como uma solução técnica, chamemos-lhe assim, que em dado momento foi necessário adotar. É bastante interessante recuarmos um pouco e pensar que essa exposição da Galeria 111 de facto está aqui um bocadinho no eixo do projeto desta exposição também. Pedro, não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa. De qualquer forma, podemos ter outra conversa até dia 27 de maio, que é quando acaba a exposição. E Sérgio, muito obrigado. Acho que foi uma breve mas boa conversa e solução técnica coisa nenhuma, porque isto é muito mais do que é preciso vir cá e experienciar e espreitar para dentro da caixa, mas também para dentro das pinturas. Muito obrigado. Até breve. Obrigado.